o nosso trabalho é sobre o transporte das membranas. Nós temos 3 tipos de transporte passivo: simples, facilitada e a osmose. Solutos são partículas que estão dissolvidas em uma solução. Solvente é basicamente água. Difusão é a passagem de soluto entre os meios, por exemplo, um açúcar entrando na célula ou saindo da célula. Solutos saem do meio, ou seja, mais concentrado, para o menos concentrado. Simples, a passagem de soluto é através da bicamara de lipídios. A difusão facilitada é do meio mais concentrado para o menos concentrado, porém não passa pela bicamara de lipídios, e sim pelas proteínas, exemplo, a glicose. Osmose é a passagem de água pela membrana plasmática da célula, ou seja, a passagem de solvente pela membrana plasmática da célula. Para que você entenda o que é osmose, eu quero que você pense num cara chamado Zé Gotinha. Não como uma gota de vacina, mas como uma gota de água, numa super gota de água. Pensa numa floresta e de repente você vê uma gota de água saindo da água gritando: "Eu quero diluir, eu quero diluir". Isso quer dizer que a água sempre vai se locomover para um local onde tenha uma maior concentração de soluto para fazer essa diluição. Exemplo, se eu pegar um pote de plástico e encher de água e no meio pôr uma membrana semipermeável que permite o leve deslocamento de água e colocar sal de cozinha de um lado e de outro lado pouco sal de cozinha, a pergunta é: a água vai se locomover para onde? Para onde tem mais sal. Ela passa de onde tem pouco sal de cozinha para onde tem muito sal de cozinha. Osmose é isso, passagem de soluto do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. Hipertônico é uma maior concentração de soluto, hipotônico menos concentração de soluto e isotônico igual concentração. Temos também o transporte ativo, que bombeiam o soluto contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio menos concentrado para o mais concentrado, com gasto de energia, ATP. Importante, pois cria e mantém soluções diferentes e permite repouso da membrana. Um exemplo de transporte ativo temos a bomba de sódio e potássio. O sódio sai e o potássio entra na membrana plasmática, ficando assim negativo no meio intracelular e positivo no meio extra, pois saiu mais cargas positivas e entrou menos cargas positivas. Isso ocorre contra o gradiente de concentração. É uma eletrogênica, assimetria de cargas, com gasto energético, uso de ATP, com a quebra de ATP que proporciona energia para a célula, liberando ADP e fosfato inorgânico.